Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Vem com a gente, domingo que vem, no presencial, 9h30 da manhã e às 15 horas. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Vamos falar com Deus. Vamos não apenas pedir, porque a oração, eu venho falando muito sobre oração, e quem serve a Deus não tem como não falar de oração, né? A oração é a nossa conversa com Deus, é o nosso diálogo. Eu gosto muito de bater papo com Deus, assim, em forma de oração. A oração, assim, quando eu tô só eu e ele, assim, a oração secreta, não a pública, que eu oro aqui no rádio, mas eu bato papo com Deus, sabia? Às vezes eu tô no carro, numa viagem, às vezes trânsito lento, cidade grande e tal, e eu às vezes tô ali e começo a falar com Deus, e ele fala comigo. Então, a oração legal é quando você fala e ele fala com você também. Deus fala. Deus fala também numa oração, sabia? Deus, ele fala através das escrituras, da Bíblia, quando você ouve a palavra, quando você lê as escrituras. Ele fala através de sonhos proféticos, ele fala de várias maneiras. Mas ele fala também através da oração, sabia? Quando você desenvolve uma conversa, um bate-papo. Sabe quando você encontra uma pessoa, um amigo ou uma amiga, uma pessoa que você não vê há tempo. Você encontra aquela pessoa e vocês querem atualizar os assuntos. Um fala, o outro fala, né? Eu tive esses dias atrás aí, acho que foi o mês passado, se eu não me engano, um amigo veio a Curitiba a trabalho, a negócios, daí ele falou que vinha para cá e a gente pôde se encontrar e bater um papo legal, ficamos várias horas conversando, ele falando da vida dele, da profissão, dos seus compromissos, dos seus projetos, eu também falando dos meus, assim, foi um momento muito, muito bacana, um bate-papo entre amigos, né? E isso foi legal. Se só eu falasse, não teria sentido, né? Mas ele também falou, e foi uma conversa muito boa. Por que eu estou usando esse ensinamento da conversa com o outro? Que você tem que desenvolver essa conversa com Deus. Porque às vezes a gente entra no piloto automático quando fala em oração. A gente começa a pedir, Senhor, eu preciso disso, me dá isso, me dá aquilo, e faz isso, faz aquilo, né? Tudo bem, também tem base bíblica, você está pedindo em nome de Jesus, né? Mas é interessante quando você ouve Deus falar com você na hora da oração. Talvez você ainda não teve essa experiência. Talvez você até teve, mas você teve essa experiência, mas não percebeu. Não percebeu. Porque Deus fala. E Ele quer falar ao seu povo, quando o povo de fato conversa com Ele. Agora, eu te pergunto uma coisa. Vamos supor, como eu disse agora, eu estava conversando com um amigo no presencial. E imagina se eu estivesse ali conversando com ele, mas pensando em outra pessoa, pensando em outra coisa. Sabe quando alguém está conversando com você, mas você percebe que ela nem está prestando atenção na sua conversa? Tipo assim, você está falando e ela está pensando em outra coisa. Aí você fala, ô fulano, você está me ouvindo? Desculpa, eu estava fora do ar. Não tem gente assim, está fora do ar. Ela não estava conectada ali com a tua comunicação, ela não estava ali conectada com o assunto, ou por desinteresse, né, de um assunto, ou por outro motivo, ou talvez ela estava preocupada com a vida, com alguma coisa e esqueceu de conversar numa boa com você. Então acontece, né? Somos humanos, né? Corre esse risco de ter esse diálogo aí que você fala com alguém e esse alguém não está nem prestando atenção no que você fala, né? Por que eu estou falando assim? Porque Deus quer nos ouvir, mas Ele também quer ser ouvido. E eu te pergunto, você anda ouvindo Deus? Pensa nisso. Não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo o que o Espírito Santo está falando? Você está percebendo o que Deus anda falando com você? Ou a vida está tão atribulada, está tão corrido o negócio que você... Não, parece que Deus não está falando não, pastor. Deus fala. Deus fala de várias maneiras, eu venho repetindo isso aqui. Então é importante nós se cuidarmos com isso. Para que a gente não venha, de repente, ficar num piloto automático, aquela coisa assim, você pede uma bênção para Deus, já agradece e fica por isso e nem bate um papo com Ele. Desenvolva isso. Desenvolva isso. Um amigo meu,
que é pastor, ele tem sido para a gente um mentor, uma pessoa querida. Um dia conversando sobre isso, sobre bater papo, falar com Deus, oração. Aí ele contou um negócio para mim e ele disse assim, olha rapaz, sabe de uma coisa? Eu conversando com Deus, um dia no meu quarto, ele relatando a experiência dele, ele pegou 2 cadeiras, ele sentou numa cadeira e colocou uma outra na frente dele e falou, Senhor, eu quero bater um papo com o senhor. O senhor pode sentar aqui para a gente conversar? Sabe? E ele disse que teve uma experiência sensacional. Conversando. Nós não estamos vendo Deus, né? Mas Deus, ele habita em nós. A Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo. Então ele habita dentro de você. Por isso que todo ser humano, ele precisa de buscar a Deus. Por que pessoas que não conhecem a Cristo, elas estão em busca de uma resposta? Elas estão em busca de alguma experiência mística, porque todo ser humano tem uma partícula de Deus. Mas quem não sabe disso, ele está procurando alguma coisa. E não existe essa alguma coisa, não é nenhuma alguma coisa, é a presença de Deus. É a presença de Jesus na minha vida. E é tão lindo quando você olha por esse lado, porque eu estou aqui, eu sei que Jesus está comigo. Eu vou sair daqui a pouco e onde eu for resolver algumas coisas, fazer outras atividades, eu sei que Ele vai estar comigo. Se eu pegar um carro, se eu pegar um ônibus, se eu pegar um carro de aplicativo, ou seja, onde eu for, onde entrar, eu sei que Ele está comigo. Eu entro no mercado, eu entro numa loja, eu sei que Ele está comigo. Ele está me monitorando e Ele habita em mim. E Ele fala. Ele fala no teu espírito. Deus, ele dialoga com você no teu espírito. Você que está me ouvindo, ou assistindo e ouvindo a minha voz, você está me ouvindo, certo? Usando o que? O teu intelecto, a tua mente, os teus ouvidos, tua memória. Está tudo funcionando aí. E você já está pensando no que eu estou falando e falando, é verdade, é mesmo, né? Agora Deus, a Bíblia diz que Deus é espírito. E que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então Deus, ele se revela a nós no nosso espírito, entendeu? Não apenas no intelecto, na nossa mente, mas Ele fala conosco. Então quando você desenvolve a conversa com Deus, que é a oração, porque muitas pessoas, e olha que eu venho falando sempre disso, e principalmente da semana passada para cá, tudo que eu estou falando, eu estava ouvindo hoje alguns áudios que eu gravei para algumas emissoras, e eu estava ouvindo e falei, meu Deus do céu, eu anoto as coisas que eu falo, alguns itens para ter uma sequência, mas teve coisas que eu anotei, mas observei que eu falei a mesma coisa em outras emissoras, mas com outras palavras, mas o assunto era o mesmo. O quê? Relacionamento com Deus. Em outras palavras, intimidade com o Pai. Deus quer ter essa intimidade com você. Existe hoje um problema muito sério no meio do povo chamado povo de Deus. Muitos são apenas cristãos nominais, eles acostumaram a ser um cristão, mas estão precisando ser cheios do Espírito Santo. Eles acostumaram talvez a ficar numa prática religiosa. Eles praticavam algo religioso numa instituição religiosa, aí eles passaram a seguir a Cristo de uma outra maneira, mas na caminhada eles não estão tendo novas experiências com Deus, eles acostumaram. Muitos estão acostumados, outros se adaptaram, e outros só porque acham, eu entreguei a minha vida para Jesus, Jesus é meu, sou dele e está tudo bem, e vida que segue. Mas esquece que Deus quer falar mais com você. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu vou orar. Mas quando eu falo que eu vou orar, sempre a gente entra com uma reflexão. Para que você não fique acostumado apenas a pedir oração e esquecer que você tem que ter as suas próprias experiências com Deus.
Tudo isso que eu ensino aqui é bíblico. É bíblico você pedir oração. É bíblico, a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Tudo isso que eu ensino está na palavra de Deus. Entendeu? Mas é aquilo que eu venho falando há muito tempo. Se você quer desenvolver a sua fé, o seu crescimento espiritual, a sua experiência com Deus, você precisa ir mais profundo, mais. Deus quer dar algo mais a você. Entendeu? Você precisa, se você quer um crescimento, porque o crescimento espiritual ele é individualizado, depende do interesse da pessoa. Depende do interesse. E é triste quando a pessoa não tem interesse nisso. Porque tem pessoas que têm interesse em Deus, só para Deus resolver os problemas, para Deus fazer um milagre. E Deus é generoso, até faz milagres. É claro, nós acreditamos em milagres. Mas Deus, ele quer participar da sua vida quando você está feliz, quando você está muito alegre. Mas ele quer participar quando você não está feliz e não está alegre também. Porque Deus, ele quer interagir conosco todos os dias. Entendeu? Todos os dias. Então, quando eu falo, pessoal, você quer pedir oração, passa a sua informação no WhatsApp, tudo isso é válido, claro, por isso que a gente informa, a gente está ajudando você a ser, nós estamos intercedendo a Deus, pedindo a Deus em nome de Jesus, em favor daqueles que nos ouvem, daqueles que acreditam na nossa oração. Mas a oração é muito amplo, tem várias raízes a questão da oração. Oração é você também ter as suas próprias experiências com Deus, mas você tem que ter a palavra. Então, duas coisas. A palavra vai gerar conhecimento. Conhecimento. Filhos e filhas de Deus que não buscam ter conhecimento da palavra, eles são fáceis de ser manipulados por os espertalhões por aí, espalhados pela nação, pelo mundo, né? Você precisa ter conhecimento, buscar conhecimento da palavra. Jesus diz em João 8,32, não é isso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que vai libertar? O conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade. Não só a verdade, o conhecimento da verdade. Está escrito aqui, um texto famoso, né? João 8,32. Palavras de Jesus, inclusive, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis vem do quê? Ganhar conhecimento. Ganhar conhecimento, compreender. Vem de perceber, compreender, saber. Hoje está propício, né? Dia do professor, dia 15 de outubro, conhecimento. Enquanto eu estou falando aqui, quantos conhecimentos eu já tive? Tanto na escola, desde o início dos meus estudos, depois fazendo ali um ensino médio, depois faculdade, estudando. Então, é importante, você precisa ter conhecimentos, tanto das coisas de Deus, com relação à fé, e também você buscar conhecimento na área em que você atua. Trazendo aqui também para o campo dos negócios, da sua profissão, você tem que pedir, Senhor, me dê sabedoria nesse trabalho, me dê sabedoria nisso, mas você também, às vezes, vai ter que fazer um curso, vai ter que fazer um curso de especialização. Talvez você está na sua empresa aí e algumas empresas até oferecem algum curso a mais para você. Você tem que aproveitar essas oportunidades, ter conhecimento. Sabia que conhecimento vale muito mais que dinheiro, porque com o conhecimento você adquire outras coisas. Então eu estou falando de conhecimento, conhecer a Deus, caminhar com Deus, intimidade com Deus, mas você pode também levar essa questão de conhecimento. Porque quando Jesus falou e conhecereis a verdade, ele estava falando dele próprio também, o próprio Cristo. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então isso aqui nós temos que compreender, que Cristo é a razão de estarmos aqui. Se eu estou onde estou, se eu estou falando o que eu estou falando hoje e estamos nessa jornada da fé, é por causa do quê? O Cristo.
o Deus, o Emanuel, o Deus conosco, me chamou para isso. Então o meu compromisso é com Ele. Entendeu? Como o teu compromisso é com Deus também. Entende? Então isso é importante. O próprio Deus diz assim, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o povo chamado povo de Deus, que não busca o conhecimento de Deus, ele fica na ignorância. Tem muitas pessoas que não conhecem as promessas que Deus tem para ela. Então, por isso que você fica aí desesperado, por isso que você aí fica ansioso, por isso que nunca está bom para você, porque você não conhece algumas promessas que Deus tem para você, que são milhares. Entende? Então você precisa buscar esse conhecimento na palavra, caminhar com Deus, conversar com Deus, dialogar com o Senhor, através da oração, através da palavra. Então é isso, nós precisamos desenvolver a nossa fé, porque às vezes muitas pessoas elas cresceram no meio cristão, mas elas foram ensinadas, olha, para ser cristão tem que ser assim, assim, assado. Passaram regras para ela. E ela seguiu aquelas regras por um tempo. Chegou um tempo até aquela instituição mudaram as regras. Porque eram regras humanas. Costumes humanos. Entendeu? Não tinha uma essência. Sabe aquelas pessoas que praticavam um princípio com medo? Eu tenho que fazer, né? Porque senão já viu, né? Quer dizer, já está errado. É tão gostoso servir a Deus com alegria, né? Servir a Deus, saber que Deus conhece a gente. Então isso é jornada da fé, caminhada. Uma das matérias que eu lecionei um bom tempo na área da teologia foi vivência cristã. É o título da matéria, da matéria, né? Da disciplina, vivência cristã. Vivência cristã é uma vida cristã, uma vida diária, né? No dia a dia, cada dia eu tenho Jesus hoje, vou ter amanhã caminhando com Cristo, andando, vencendo os desafios, aprendendo, né? Desenvolvendo a fé, ajudando o próximo, fazendo coisas boas, trazendo alegria através de Cristo, que é a nossa alegria. Jesus diz, olha, eu quero que a minha alegria seja completa em vocês. É isso, é a caminhada da fé, é a caminhada. E Ele é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, que Ele diz, olha, não será fácil, vocês passarão momentos difíceis, aflições, mas não perca o ânimo, eu vou estar com vocês. Então Ele prometeu estar com a gente. Então, para que eu vou ficar ansioso? Para que eu vou ficar, né? Eu sei, eu entendo. Talvez o teu nível de ansiedade é muito grande, porque talvez você não tenha esse conhecimento, esse entendimento espiritual que eu tenho, por isso que eu estou compartilhando com você para ajudar você. Mas quem vai ajudar você é você mesmo. É você mesmo. Vai depender de você. Entendeu? Então, busque conhecer mais de Deus. Caminhe com Deus. Talvez, para alguns, ou para muitos, você está precisando, de repente, conversar com o seu filho. Ou ouvir o que o seu filho tem para falar para você. Pensa nisso. Pensa nisso. Você dialoga com Deus, você fala com Deus, que legal. Agora eu te pergunto, você está dialogando com o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa? Não estou falando diálogo de resolver problemas, isso aí é outra coisa. Estou falando, como é que vocês estão? Você está entendendo? Porque às vezes as pessoas se dialogam, mas só fala de problemas, só fala de coisas assim que são importantes, mas esquecem do essencial. Às vezes é necessário. Outras pessoas, elas têm um relacionamento com alguém da família, mas é um relacionamento interesseiro. Sabe aquelas pessoas que gostam de andar com a gente por interesse? E quando os interesses dela não tem mais, elas não querem mais, se descartam. Hoje vivemos já há muitos anos, né, o tal do mundo líquido. O mundo líquido. As pessoas já não têm quase palavras como tinha antigamente. Os antigos, bem antigos, na época do meu avô, eles diziam, homem que é homem, né, honra o seu bigode. Hoje em dia falar isso parece que está esquisito. Temos que refletir. Temos que pensar.
Porque se apenas uma oração resolvesse, então nós íamos orar e resolver todo o problema. E por que ora certos problemas são resolvidos, mas depois repete tudo de novo? Por quê? Porque a pessoa não aprendeu nada ainda. Porque a pessoa não está aprendendo com os próprios erros e seus acertos. Por isso que eu falo a palavra reflexão, é refletir, eu preciso refletir. Afinal de contas, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você? Você é um ser pensante, nós somos um ser pensante. E Deus não quer apenas entregar um pacote pronto, um combo de bênçãos, e a gente não sabe nem o que fazer com essas bênçãos. Então, por isso que nem sempre Deus manda tudo de uma vez, porque nós não estamos, talvez, aptos para administrar aquilo, ou maduros o suficiente para conduzir aquela situação. Pensa nisso. Deus sempre quer o melhor para a gente. Certo? Então, invista no conhecimento, leia as escrituras, leia bons livros, é isso. Você tem lido boas literaturas? Você tem buscado investir em você, nos conhecimentos da tua área profissional, dos seus negócios? Sabe por quê? Estava observando aqui. Ao adquirir conhecimentos por conta própria, você se torna mais confiante em suas habilidades e capacidades. E isso vai aumentar a sua autoestima, o seu senso de realização, permitindo que você se sinta empoderado para enfrentar desafios e buscar novas oportunidades. Deus falou forte com Josué. É um texto bíblico que pelo menos eu leio bastante, então quem me acompanha, às vezes parece que a gente repete demais, mas é uma boa repetição nesse caso, né? Josué, o que Deus fala para Josué quando Josué assume a liderança daquele grande povo no lugar de Moisés? Deus fala para ele: esforça-te, tem bom ânimo, porque agora é com você, agora é você que vai liderar essa turma. E ele repete várias vezes. Ele diz: olha, não mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não tenha medo, não fique espantado, não fique aí ansioso, porque eu, o teu Deus, eu vou ser contigo. Eu vou ser contigo. Mas só que Deus falou assim: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Você tem meditado naquilo que Deus tem falado a você? É isso. É isso. Você vai ter mais confiança quando você conhece o poder da palavra de Deus, quando você crê na palavra de Deus. Isso é muito importante. E por isso que o aprendizado, tanto na questão espiritual e também o aprendizado também na área da sua profissão, dos seus negócios, das suas atividades, é muito importante. Leia bons livros, crie a arte de ler. Eu lembro quando, lá atrás, na escola, a professora, uma certa ocasião, me lembro que ela disse assim: olha, vocês vão ler o livro tal. Eu lembro até o nome do livro hoje, eu não vou falar aqui no ar, mas um livro de literatura brasileira, um livro até bom. Mas ela falou: vocês vão ler esse livro. Era um livro lá, tipo, sei lá, de 80 páginas, mais ou menos. E ela falou: cada um de vocês vão pegar um exemplar desse livro e vocês vão ficar um final de semana e vocês vão ler esse livro. Era um professor de português, inclusive. Vocês vão ler esse livro. E na outra semana nós vamos fazer um resumo, o que vocês aprenderam. E todo mundo ganhou ali um exemplar daquele livro e eu lembro que a gente leu, porque a professora falou: vocês vão ter que ler, é um trabalho, vocês vão ter que ler. Eu li, todos leram. Na outra semana, quando a gente vai fazer ali uma avaliação, na realidade a professora usou uma tática para que todos lessem aquele livro. E foi importante. Eu tomei gosto pela literatura. Às vezes, até numa biblioteca, ou hoje quase não frequento tanto, mas numa livraria, onde eu vou, se tem uma livraria, tem que dar uma passada lá, virou um hábito passar ali. Às vezes vou no setor de alguns livros que eu tenho interesse, às vezes adquiro o livro, e às vezes só dá uma olhadinha, lê a introdução, dá uma observada ali. Então pense nisso.
E eu faço essa pergunta para você, no dia 15 de outubro. Você tem sido um bom leitor? E dou uma dica ainda mais para você. Cuidado com as manchetes. Sabe quando você lê só o título da manchete de uma notícia? E nem sempre aquela manchete corresponde com o que está escrito no conteúdo. Abra o teu olho, meu amigo, meu irmão, minha irmã. É isso que eu estou te ensinando. É isso mesmo. Quem lê vai saber mais. Quem busca fontes seguras, boas instruções, vai ter conteúdo. Pense nisso. Pense nisso. É isso que eu estou te ensinando. É isso que eu venho desenvolvendo isso aqui. Para você ler a Bíblia, mas tem muitos bons livros que você aprende. Entendeu? Mas Deus está falando comigo, Ele está falando com você hoje. Dessa forma. Para despertar o dom que está dentro de você, a habilidade que você tem. Faça, talvez você está esperando uma oportunidade, talvez você está esperando, se alguém me ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e Deus vai abrir portas para você. Mas Ele está dizendo para mim e para você, use o que você tem, mas busque crescer naquilo que você faz. E eu lanço um desafio para você, meu amado, é para o teu próprio bem. As pessoas estão lendo muito pouco. As pessoas acostumaram a querer tudo pronto. Elas querem tudo pronto, tudo mastigadinho. Até mesmo hoje, a gente que está aí na mídia, grava vídeos e tudo mais, e eu não sei tudo, estou aprendendo, mas às vezes até os entendidos que ensinam aí sobre rede social, sobre vídeos, eu sempre falo, olha, grave vídeo curto, porque vídeo longo a galera não curte muito não. Aí você vê o nível das pessoas, né? Elas querem tudo curtinho, tudo pequenininho, tudo entendeu? Aí quando ela olha para a Bíblia, ela fala, meu Deus do céu, eu vou ler esse livro nada não. Semana passada, um jovem que eu admiro demais, ele disse assim para mim, olha, eu comecei a ler a Bíblia, desde Gênesis, já li Êxodo, já li isso, aquilo, aí ele compartilhando comigo uma parte da Bíblia que ele leu, e a gente batendo papo, foi que legal, parabéns, continua mesmo, que legal, é isso aí, leia a palavra de Deus. Tenha prazer de ler as Escrituras, de ouvir, mas de ler também. Então, meu amado, leia as Escrituras, leia bons livros, invista em conhecimento na área que você atua, como um profissional, como um empreendedor. É isso, minha gente. Não vá na onda desses que falam assim, não precisa estudar não precisa, eu consegui ganhar muito dinheiro. Beleza, talvez aquele foi um sortudo, tem os méritos dele, mas é bom ter conhecimento, é bom ler, é bom estar atualizado, é muito bom, com fontes boas. Pense nisso. E agora sim, eu vou orar. Querido Deus e Pai, graças te dou por estar aqui conversando com o povo, dialogando, porque eu sei que eles estão ouvindo, e eles também estão comunicando comigo. Eu sei disso, que muitos estão ouvindo essa conversa aqui, esse ensinamento. Eu tenho certeza que eles também, na mente deles, eles já estão em reunião, revendo e aprendendo. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Tu és o Deus forte, o Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco. Tu és o Príncipe da Paz. Tu és aquele que nos dá conhecimento, sabedoria. Tu és, Espírito Santo, nosso professor por excelência. Espírito Santo, dê a mim e a todos que me ouvem sabedoria do alto, discernimento espiritual. E quando nós estivermos lendo a Tua palavra, que o Senhor faça com que a gente venha compreender o que o Senhor está falando conosco. Eu sei, Deus, que o Senhor está dizendo aqui para mim, para Josué e para o povo que está me ouvindo. Tenha bom ânimo, não perca o ânimo. Trabalhe, caminhe, faça a coisa certa. Deus Todo-Poderoso, renove as forças deste homem e desta mulher. Aqueles que se encontram doentes, enfermos, e aqueles que estão pedindo oração, e nós apresentamos neste momento da oração de intercessão todos os pedidos, Pai.
pessoas que precisam de um milagre, de uma cura, de uma restauração, que estão precisando de um milagre, literalmente um milagre, só o Senhor pode fazer esse milagre, e nós acreditamos em milagres. Então eu peço agora, manifesta, Senhor, o teu poder, com sinais, prodígios e maravilhas, e eu repreendo e expulso em nome de Jesus esse espírito de enfermidade, esta doença, esse câncer, esta enfermidade, essa pessoa, meu Deus, que está sofrendo com um problema na coluna, meu Pai. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode curar. Essa pessoa que está fazendo fisioterapia, passou por uma cirurgia. Senhor, libera a bênção completa, Senhor. Libera a bênção nas articulações dessa pessoa, no braço esquerdo, no braço direito, nas pernas, nos joelhos. Em nome de Jesus, na musculatura dessa pessoa, renove as forças deste homem, desta mulher, deste jovem, desta pessoa, Pai, que está precisando de uma bênção de saúde física, também de saúde, saúde nas emoções, saúde emocional, saúde. Renove as forças desta pessoa, meu Pai. Ó Deus, abençoa também aqueles que ao lerem a Tua Palavra possam compreender e crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Abençoa aqueles que estão estudando, abençoa os jovens, abençoa os universitários. Meu Deus, que realmente haja o Teu agir, Senhor, nas faculdades, nas universidades, nas escolas públicas e privadas. Só o Senhor sabe, Pai, a qualidade dos ensinamentos nos dias atuais, como tem sido. Então coloca as Tuas mãos de misericórdia, Pai. Abençoa os professores, dê a eles sabedoria naquilo que eles têm que fazer, que eles possam realmente cumprir a sua missão com alegria, dê força a eles, saúde. Inclusive, Tu sabes, Deus, que existem alguns professores que estão, infelizmente, doentes, talvez porque é uma missão muito linda ser um professor, mas também enfrentam desafios, somente nos dias do comportamento humano hoje em dia, Pai, tanta coisa diferente. Tu sabes, Deus, que na nossa época, lá atrás, já existiam certos problemas, mas havia respeito. Os alunos respeitavam o professor era uma autoridade ali, havia respeito, havia ali um respeito àquele mestre. Ó Deus, então eu peço neste momento, Pai, cura tanto os professores e professoras que porventura estejam doentes, alguns até fazendo tratamento psicológico, terapêutico, devido à carga que eles carregaram e talvez não tiveram bons mentores para ajudá-los e com isso eles hoje estão aí talvez com sequelas. Meu Deus, mas cura, libera a Tua misericórdia, Pai, restaurando a alegria deste professor, dessa professora, ó Deus, e fortaleça a fé de todos nós e nos livra, Senhor, de todo o mal. Abençoa cada ouvinte, cada família, cada casal, cada pessoa que nos recebe com alegria, que recebe as instruções e essas instruções geram fé, gera força para nós. E nós precisamos meditar na palavra, memorizar a Tua palavra, visualizar a bênção. Renove as forças, Pai, deste povo. Abençoa os documentos que o ouvinte separou, pedidos de oração, fotos da família, documentos que representam uma questão que ela tem que resolver hoje, uma questão econômica, financeira, profissional, negócios. Senhor, dê sabedoria para esta pessoa resolver o que ela tem que resolver e nos livra, Senhor, de todo mal. Abençoa a água que eu separei e que os ouvintes que separaram também. Abençoa, Senhor, coloca a Tua unção, a Tua virtude, que após essa oração, a água que o ouvinte separou, que nós separamos, se torna um remédio espiritual. Vidas curadas, restauradas, da cabeça aos pés deste nosso ouvinte. Ele receba renovo hoje, receba cura, receba alegria, receba paz, receba ânimo, receba forças, em nome de Jesus. Abençoa aqueles também que têm sido parceiros do ministério, se sente parte do Agindo Deus, semeando uma semente financeira, através de um dízimo, de uma oferta, de uma doação, o tijolinho da fé. Abençoa, Pai, abençoa cada um que com amor, com alegria, com fé tem plantado, e ele planta com muita alegria, com muita fé. Abençoa e prospera o seu trabalho, os seus negócios, que não falte nada no seu lar. Abençoa a casa que ele mora, o apartamento, o sobrado, a cidade onde ele mora, o sítio, a fazenda, o seu negócio, o seu trabalho, suas atividades. Deus Todo-Poderoso, nós precisamos sempre da Tua proteção e da Tua bênção,
porque a tua palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta desgosto. Que assim seja. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, a nação brasileira, e abençoa também, ó Pai, o dia 20 de outubro, que vamos ter no hotel, naquele lugar que foi consagrado para cultuarmos ao Senhor, dia 20 de outubro, às 9h30 da manhã, às 15 horas. Libera o teu favor, Pai, e desperta todos aqueles que o Senhor quer que esteja conosco ali no presencial, nesse próximo domingo. Assim nós oramos e já te agradecemos por mais um dia de vida, de saúde, de paz e de alegria na tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.